Maravilha. Bom, gente, boa noite para todo mundo que está aqui hoje. Obrigada por estarem novamente com a gente nessa jornada. Como de costume, eu vou fazer uma fala inicial de abertura e a gente segue o cronograma de hoje, tá? Então, essa é uma atividade, né, que faz parte do Abril Pepeleste. É um evento bienal promovido pela Comissão de Cultura e Extensão, que reúne cursos, né, com temáticas específicas a cada edição, né? Sempre visando promover o debate sobre importantes pautas da contemporaneidade. Por meio do Serviço de Cultura e Extensão, junto com a Comissão de Direitos Humanos da FEFELESTE e a Comissão de Inclusão e Pertencimento, o Abril FEFELESTE 2025 traz como tema Direitos Humanos, Diversidade e Pertencimento. Nós, pesquisadoras de programas de pós-graduação da FEFELESTE, apresentamos o curso Inclusão, Permanência e Pertencimento na Universidade de São Paulo, o sentido do Núcleo de Artes Afro-Brasileiras, o NECAAB. As ministrantes, né, somos Aline Fátima, Eliane Funari, Erenai Martins e Vanessa França. O curso, né, vem seguindo, né, nas últimas 3 segundas-feiras, né, 28 de abril, 5 de maio, 12 de maio, e finaliza na próxima segunda, dia 19 de maio, sempre das 19h30 às 21h30. Nós teremos mais para frente, né, do encontro de hoje, o compartilhamento de 2 links, um é a lista de presença, e para que as pessoas inscritas no curso recebam o certificado. E uma nuvem de palavras, né, na qual vocês criam e interagem com a gente a partir de palavras que ressoem em vocês a partir das partilhas de hoje. Então, a gente vai fazer uma abertura, né, com um compartilhamento de um vídeo que vamos fazer. Depois tem uma apresentação, uma fala mais teórica, né, de Jatsuká hoje. Depois fala de pessoas convidadas, integrantes do núcleo, né, que foram convidadas a falar hoje. E no final a gente abre para interação, comentários, enfim, tudo, perguntas, tudo que vocês, enfim, sentirem necessidade de compartilhar com a gente. Por favor, a participação de vocês é fundamental. Bom, passo a palavra para Jatsuká. Já posso iniciar a transmissão do vídeo? Isso. Pode sim. Eu tô com dificuldade de entrar aqui no computador para fazer a transmissão dos slides, mas aí enquanto você vai passando o vídeo, eu vou tentando. Tá, me passa o link. É aquele mesmo link, né? Eu posso compartilhar para você. Isso. Beleza, só um instante, gente. Vou compartilhar a tela. Aproveitando no compartilhamento aqui da tela que a Aline vai fazer, quem tiver de posse de fone de ouvido, seria importante, porque o áudio tá possível ouvir, mas a gente ouve com uma maior qualidade com os fones de ouvido. Então, não sei se todos vocês aí estão com fone de ouvido, é uma recomendação que a gente faz, né? Aproveitar e saudar todo mundo novamente,
feliz de estar também com vocês aqui. E, enfim, eu me lembrei agora dessa informação, que é uma informação importante. Vai devagar, não precisa se afobar. Tudo com tempo tem tempo, é só você esperar. Tempo é, tempo há, tempo é, tempo há. Tive tempo pra aprender, tive tempo pra ensinar. Aproveite esse tempo, antes do tempo virar. Tempo é, tempo há. Os dias parecem tão curtos, numa aparente inquestionável ou relativa atmosfera de conquistas. São tantas oportunidades que nem posso reclamar da vida e nem sobra tempo para celebrá-la. Até para ler Fanon. Meu pensamento continua tão colonizado que esqueço gostos, ignoro e maltrato meu próprio corpo, forço-o cotidianamente. E possivelmente não terei aposentadoria. Os dias parecem tão curtos, nem poesia mais eu faço, nem poesia mais eu tenho. Os dias parecem tão curtos. E quando desperto o celular às 5 da manhã, eu, desde ontem, já estava atrasada. Porque não li os ditos clássicos, nem os pós-coloniais. Não estudei francês, e meu inglês é medíocre. Os dias parecem tão curtos. Ontem eu nem consegui dar boa noite para as crianças. E minha estrela, Dalva, minha avó, não está mais entre nós. Para me dar aquele abraço que desmembrava o tempo. E para me lembrar do quanto é importante caminhar sem pressa. Vô Abinelo me fazia rir. Vô Gilberto contava histórias. E a avó Hilda, costureira, criava tantas lindezas com aqueles retalhos. Os dias parecem tão curtos. Já faz meses que não toco berimbau. Me resta criar hipóteses sobre o efeito de poder produzido em mim quando, após o vigoroso toque da batida de madeira no metal, a caixa de ressonância vibra, graças à tensão da verga, ocasionando o som. Os dias parecem tão curtos. Alguém pode, por favor, me explicar o que significa esse tal de estruturalismo? Os dias parecem tão curtos. E eu me sinto tão cansada. Tempo é, tempo há. Tempo é, tempo há. O tempo pediu ao tempo um tempo para pensar. Domingo de manhã, enxugo as lágrimas e leio Dia Ensolarado, no texto que ocupa 2 centímetros da tela. Me surpreendo duplamente com a informação em si e com o fato de que eu não havia notado o sol entrando pela janela. Acordei determinada. As 27 abas abertas indicam leituras indispensáveis. A carteira de trabalho assinada, o relógio e o calendário me esfregam na cara tudo
tudo aquilo que eu ainda não fiz. A feira, a comida das crianças, a prova, o projeto de texto, o curso, a submissão do artigo. Naturalmente, para que eu possa ser avaliada de maneira impessoal, devo apagar todos os vestígios de que fui eu quem escrevi o que eu escrevi. Lembro da minha amiga negra, universitária e mãe, como eu, que do dia para a noite teve uma parada cardiorrespiratória e se foi. Acendo mais um cigarro, não sem temer a morte. Quando eu terminar a tese, tiver tempo para curtir os finais de semana com as crianças, o mais velho já vai estar com 14 anos. Certamente serei lembrada como uma mãe incrível, se forem consideradas as horas de trabalho semanal e os títulos acadêmicos. Projetos, projetos, projetos. Leio sobre projetos racistas de nação para o Brasil no início do século XIX, reescrevo meu projeto de pesquisa e me pergunto qual teria sido o meu projeto de vida se alimentação, moradia e educação de qualidade fossem direitos garantidos. Vislumbro outras possibilidades para as manhãs de domingo e me repreendo, pois sei que no contexto mais amplo, ter trabalho para fazer de segunda a segunda certamente não é o pior dos cenários. Eu até tive dinheiro para consertar a máquina de lavar que quebrou na sexta-feira. Sucesso! Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou de cidadão respeitado, já em 4.000 cruzeiros por mês. Você já viu o valor da bolsa? E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo só? Yeah. Minha versão é um pouco diferente. Como eu posso estar contente se depois de mais de 20 anos de escolaridade eu moro num quarto de 2 metros quadrados no CRUSP, sendo pressionada para sair pelas assistentes sociais? Mais um currículo. A tese, né? Pega seus projetos de felicidade, embrulha num pedaço de plástico brilhante e engole, junto com uma pílula de antidepressivo ou remédio para dor de cabeça. Chama isso de embalagem, chama isso de cidade, chama isso de desenvolvimento industrial, pós-moderno, da informação, tecnológico. Fica achando bonito. Chama isso de superior ensino. Chama isso de trabalho e continua fingindo que te dignifica. Continua fingindo que a sua posição, seja qual for, se justifica. A acidez no estômago está mais do que explicada. A ânsia de vômito não pode ser ignorada. Tontura, visão turva, calafrio, mente cansada. É isso que foi reservado para você, por quem nem sempre veste terno e gravata. O negócio é isso aí, menina. Pelo menos, toque seu berimbau em busca daquela vibração positiva na alma. Eu preciso ouvir a sua voz me dizer baixinho, fria, você nunca está sozinha. Quando a saudade apertar, não esqueça de me procurar. Você não está sozinha, meu bem. Feche os olhos que irei te encontrar.
Ancestral é voz ancestral. É isso aí, você não pode parar. Esperar o tempo vir tirar razão. Acreditar no que sonhar sempre é preciso. É o que mantemos irmãos. Eu preciso ouvir a sua voz me dizer baixinho que a você não está só, nunca está sozinho. A primeira música que eu cantei, Tempo, é do mestre Felipe, de Santo Amaro. A segunda é uma menção a Ouro de Touro, de Raul Seixas. A terceira é Eu Preciso Ouvir, da cantora, compositora, minha grande amiga Paula Mário. E a última é A Vida é Desafio, de Racionais MC. Esse desenho, ops, tinha uma imagem aqui. Essa imagem que estava aqui é da Carolina Itzá, que desenhou para a revista Firminas. A Luciana está aqui? Não? Organizada pela Luciana Diogo, também uma grande amiga. É isso aí, gente. Boa noite mais uma vez. Eu observei que outras pessoas foram entrando, adentrando a sala, né? Hoje nós estamos, então, no terceiro dia da formação, e o tema de hoje é arte e cultura como ferramenta de pertencimento. Após essa sensível apresentação de Mariana do Birimbau, que também é membro do núcleo, né, é aluna do Mestre Pinguim. Ela também fala de Palomares, que é a nossa cantora, né, uma cantora também que compõe o núcleo. A gente vai, então, agora escutar, né, a Jachucá e Voti, né, também Irenai. Seja bem-vinda, irmã. A fala é sua. Boa noite a todas as pessoas presentes. Quero agradecer a organização das irmãs aí, maravilhosas, compartilhando nossos conhecimentos com a turma aí, aberta ao público. Eu vou começar a falar então, porque eu tenho pouco tempo, tá? A Aline conseguiu fazer o compartilhamento de tela? Bom, vamos lá então. A bênçãos mais velhos, bênçãos mais novos, a toda a ancestralidade que nos acompanha, peço licença. E hoje a gente vai lembrar aí o tema do nosso curso, né? Abril Feleste, Direitos Humanos, Diversidade e Pertencimento, o folder do nosso encontro, nosso curso Inclusão e Permanência. Ixi, tá passando tudo de uma vez. Vai parar aí? Inclusão, permanência e pertencimento na Universidade de São Paulo, e com foco no sentido do Núcleo de Artes Afro-Brasileiras. Nossas ministrantes aqui já nos apresentando, pode passar para o próximo.
Bom, então, o tema do encontro de hoje é a contribuição da capoeira Angola, o samba de roda, o maculelê e as danças afro-brasileiras, e é o foco principal das práticas e estudo no Núcleo de Artes Afro-Brasileiras. Qual a contribuição dessas manifestações para a formação acadêmica e cidadã e para uma produção científica decolonial, inovadora e sustentável. Mais adiante, a gente vai falar da importância do pertencimento por identificação para estudantes negros e indígenas na universidade. Também falaremos um pouco das experiências de estudantes e pesquisadores que estão ou que passaram pelo Núcleo de Extensão e Cultura em Artes Afro-Brasileiras. Aqui nesse slide, a gente tem a imagem do professor Dimitri, que ele é da Martinica, e ele periodicamente ministra aulas com a gente lá no núcleo, né? Aula de Dami, que é uma arte marcial um pouco até próxima com a capoeira, mas ela foi desenvolvida na Martinica, afro-martinicana, né? E aí é uma arte marcial que envolve muita corporeidade e a dança, né, africanas, principalmente África Oriental, Ocidental. Então, pode passar. Bom, aqui é uma imagem que eu trouxe de uma reportagem aí, a gente tem alguns links de reportagens e artigos publicados pela USP, né? E essa imagem de pinguim fazendo uma reverência ao berimbau para a gente, ela é muito simbólica por ser uma cultura que traz a reverência à ancestralidade, né? E de uma maneira como a gente não, não bem especificamente através da humildade, mas pela horizontalidade, né? O respeito ao mais velho é isso que envolve a reverência à ancestralidade. E aí, o conjunto de manifestações praticadas no núcleo de artes afro-brasileiras corresponde a um legado civilizacional, né? Que é muito mais amplo, muito mais complexo que um olhar superficial pode trazer, né? Então, essas culturas são originárias tanto no continente africano como a Biayala, que é como os indígenas têm chamado o continente, que deram o nome de Américas, né? Todas as Américas aí estão englobadas pelo nome Abiaiala. E essas matrizes culturais, essas matrizes culturais são as que são a base, né, para essas releituras que foram feitas aqui no Brasil. Pode passar. Bom, então, essa imagem, ela foi uma mandala construída com base na teoria da professora Isoilda Loreto da Trindade, né? Ela é muito expressiva para a gente, muito rica, e ela engloba os principais valores civilizatórios, né, como a professora chama, valores civilizatórios afro-brasileiros. É em torno desses conceitos, desses valores, desse ethos, né, que todas essas manifestações se criam e se recriam, né? Eu vou falar ela para a gente centrar em cada uma dessas noções, né? Eu não vou estar explicando todas elas, mas é importante que a gente verbalize para internalizar o sentido de cada uma delas. Então, a ancestralidade, a energia vital, que cada uma cultura, cada uma etnia em sua língua tem um nome apropriado para essa energia vital, né? A gente conhece muito mais a palavra axé por conta de ter tido mais contato com a língua iorubá, mas todas as outras culturas, tanto de Abya-Yala quanto de África, têm a sua palavra dentro da sua língua, né, correspondente à energia vital. A circularidade, a territorialidade, oralidade, espiritualidade, e aí
na mandala da professora, ela coloca como religiosidade, corporeidade, corpo- cooperatividade e comunitarismo, e musicalidade e ludicidade, né? Esses são os valores civilizatórios enumerados pela professora Zoilda. Eu, na minha pesquisa, acabo trazendo algumas outras, mas como ainda não defendi, então vou me limitar, vamos dizer assim, né, a meus referenciais. Então, é, quando a gente fala em releituras, em culturas afro-brasileiras, também indígenas, né, isso também faz parte da minha pesquisa, elas são muito similares, dialogam muito com todos esses valores civilizacionais, né, valores civilizatórios. E elas são a base para o que a gente está falando aqui de uma formação acadêmica e cidadã, uma produção científica decolonial, inovadora e sustentável, né? Que esses valores, eles nos, nos trazem um ethos, né? Uma ética muito mais próxima à dinâmica da circularidade da natureza, né? Uma territorialidade baseada no cooperativismo, no comunitarismo, a oralidade que traz a energia da força vital, né, através da musicalidade e da corporeidade. Então, todos esses conceitos que são apresentados como valores, se a gente observar aí na mandala, eles são interligados, né, por uma rede, quase que como um átomo, né, que a energia vital circula entre todos eles e não existe uma hierarquização, né? Qual é mais? Não, eles todos fazem parte de uma dinâmica única que se movimenta e transita dentro dessas culturas, né? Pode passar para a próxima. Bom, e aí a gente tem, por um lado, né? Aqui eu já vou até trazer um pouco da influência do trabalho da Mariana do Berimbau, que a gente escolheu, não foi à toa, essa performance que ela fez em abertura do trabalho dela. Aqui a gente vai trazer um pouco algumas imagens que foram feitas da reportagem a respeito da tese dela no jornal da USP. Essa imagem à direita aí, se eu não me engano, a primeira turma formada na Faculdade de Direito, tá bem pequenininha a legenda aí, não, na FIFELESH, na verdade, né, para ilustrar, né, a classe social de onde vinham esses primeiros formandos, mas, sobretudo, é, essa imagem correspondente ao racionalismo cartesiano, né, a influência do pensamento de Descartes para a ciência moderna a partir do iluminismo. Então, para falar sobre pertencimento, também nas minhas pesquisas, né, a gente vê dois tipos de pertencimento. Aqui a gente vai falar no pertencimento por imposição, que é uma característica desse pensamento racionalista, né? A imposição de um pertencimento que ocorre quando uma pessoa se sente obrigada a se encaixar com algumas condutas e regimentos alheios à sua escolha ou à sua vontade. Quer dizer, a pessoa não participa, né, da tomada de decisão a respeito das normas ou valores daquela sociedade, ou daquele grupo, ou daquela comunidade. Então, para que ela seja aceita, ela precisa se enquadrar, né, mesmo sem se identificar nesses valores. E nesse contexto, é possível se gerar desconexão, desajustes emocionais, isolamento e marginalização, né? Esse é uma noção de pertencimento por imposição, característico da cultura colonialista, né? Que ela vem e impõe uma cultura e as pessoas precisam se adaptar àquelas condutas, àqueles valores, àquela moral. No caso aqui também, a respeito de metodologias específicas desenvolvidas por Descartes. A partir dele, né, que a gente conhece principalmente a linha do positivismo e outras ciências mais descritivas. É, pode passar.
E aí, por um outro lado, a gente tem uma noção de um pertencimento identitário, né, construído através de uma identificação cultural. Do mesmo artigo, eu trouxe algumas imagens que foram compartilhadas daquela apresentação da Mariana, e que ela vem com uma forte presença de um pertencimento identitário, né? A gente tem aqui à esquerda, desculpa, à esquerda, a imagem da Mariana tocando um berimbau. Abaixo a gente tem um auditório lotado, né, até com pessoas em pé ali, não sei se vocês conseguem ver. Isso já foi muito atípico, né? Houveram muitas quebras de protocolo na apresentação do trabalho da Mariana. Ela não fez somente aquela performance, logo depois ela faz uma apresentação teórica do trabalho dela, né? E só o fato dela ter pedido o auditório para apresentar o trabalho dela já é muito significativo, já é uma quebra de protocolo, né? A abertura e uma comunhão com a comunidade, apresentar o trabalho dela como uma partilha, né, de conhecimento para a comunidade e o público em geral. Depois a gente tem uma imagem que, inclusive, as legendas ali do Jornal da USP enfatizaram a presença de crianças e jovens de todas as idades, idosos, né? Foi um público bem diverso do ponto de vista, inclusive, etário. E aí, essa imagem central é a imagem da família dela, né, que estava presente o tempo todo, inclusive, na performance dela, ela está com o sobrinho no colo, né? Uma família negra, é, que esteve completamente satisfeita, né, com a presença e com o trabalho da Mariana. Um pouco à direita, essa imagem, ela também foi uma edição, vamos dizer assim, feita pelo Jornal da USP, com a imagem da orientadora e a Mariana juntas, né, com uma mesma feição de satisfação com relação à qualidade do trabalho e das arguições dos professores presentes, né? A legenda ali enfatiza isso no sentido de que é possível a gente construir esse tipo de ciência, que existe sim uma não imparcialidade, né? A gente assume a não parcialidade da ciência e que é feito com excelência, né? Feito com muita dedicação e com excelência. E aí, a leitura, então, no pertencimento por identificação, refere-se a um sentimento de fazer parte de um grupo ou comunidade, baseada na perspectiva de que se compartilham valores, interesses e características ou experiências em comum. É a sensação da pessoa de se sentir parte, conectada a um grupo e onde se reconhece e se sente validada, contribuindo para a realização de ambos de forma recíproca, né? A pessoa e seu coletivo. E aí, por enquanto, é isso a minha fala. Não sei nem quanto tempo deu, mas qualquer coisa a gente continua conversando mais adiante. Obrigada, Irenai. Não, a gente tá dentro do tempo estabelecido, sim. Que após agora a sua apresentação, nós vamos fazer, então, o convite aos convidados, né? Que vão falar nessa noite. Convidados esses que fazem parte do núcleo, né, de cultura afro-brasileira da USP, que é essa extensão que a gente está trazendo aqui para vocês. Então, agora, eu vou convidar a Rose Kielela. Ela está presente aqui na sala? Não, a Rose não está presente. Aparentemente o Natan não vai conseguir estar presente por causa do treino. E a Amanda disse que chegaria às 8h30, então a gente está com esse desfalque aí. A gente pode Tá tentar certo. lançar essa pergunta geradora e a gente abrir para Posso presente. fazer uma intervenção? Queria que você, se você pudesse comentar mais sobre por que que você trouxe a performance da Mariana. Talvez, acho que seria interessante falar. Ah, tá legal. Então,
Para mim, essa performance da Mariana, antes de mais nada, ela é importante por ela ser uma discípula de Pinguim, né? Eu acho que isso é um dos primeiros pontos a nos chamar a atenção. Um segundo ponto, é, eu não sei se todos conseguiram ouvir com qualidade, né? Mas o caráter da performance dela, o que ela tenta provocar enquanto uma mulher negra, mãe, que entra na universidade com uma série de, vamos colocar assim, diferenciais perante a maioria dos estudantes, que poderia ser lido como um déficit, né? Que na verdade ela tem um arcabouço dela, mas perante os outros estudantes, a gente, no geral, estudantes negros, né? A gente tem uma demanda da vida cotidiana muito maior perante os outros estudantes, que, no geral, ou já tiveram uma vivência mais próxima do que é cobrado na universidade, perante leituras, perante línguas, como ela fala, né, do inglês, do espanhol, leitura dos clássicos, isso para a gente corresponde a um arcabouço cultural que nem sempre a gente está em dia, né? Então, quando a gente se encontra nesse meio universitário, a gente precisa sempre correr atrás do tempo. Isso sem contar com as condições práticas de nossa existência, né? Que envolve tanto a nossa sobrevivência quanto da nossa família, das nossas comunidades. No geral, estudantes que vêm de muito distante das regiões centrais aqui, da Zona Oeste, todos esses todas essas complexidades, quando a gente se vê nessa condição dentro da universidade, a gente precisa sempre estar correndo atrás, né? A gente percebe, inclusive, eh, no Núcleo de Artes Afro-Brasileiras, quando a gente se encontra ali, é um lugar de respiro, né? Que a gente costuma dizer que é nosso quilombo, é onde a gente consegue, inclusive, se encontrar com os nossos, né? Como eu, por exemplo, já em São Miguel Paulista praticava percussão e olhava o berimbau e tocava o berimbau com essa curiosidade, né, de qual é a expressão cultural que envolve o berimbau. E quando eu entrei na universidade, em si, éramos três estudantes negros na minha turma, né? E um deles, o irmão praticava já capoeira ali com pinguim. Então, quando eu ouvi falar de um grupo de capoeira, foi a primeira coisa que eu fiz, foi procurar pinguim. Comecei ali a tocar os instrumentos, logo depois a fazer os treinos. Então, desde o ano 2000, nunca mais larguei o pinguim, né? De alguma forma, sempre estive também com a formação continuada com a universidade, mas como a gente também tem conversado, né, a função social ali do Pinguim, além de garantir a aplicação da Lei 10.011.645, que se refere à história e cultura indígena, que amplia a 10.645, já confundi tudo, 39, 639. 10.639, que é a Lei de Ensino à Cultura e História Afro-Brasileira, né? Então, o Pinguim, ele é um grande facilitador de implementação dessas leis na universidade, e a gente percebe, eu sendo da FEFELESH, e também fiz um mestrado na educação, eu sei o quanto esses currículos deixam a desejar perante essas matrizes culturais, e que o Pinguim ali, ele faz com excelência, né? Então, além dessa função social, ele também realiza uma função simbólica, né, do ponto de vista do patrimônio material e imaterial, que quando nós adentramos ali naquele espaço, como ele diz, é um universo paralelo, né? E a gente consegue é, partilhar desse momento a partir dessa identificação, desse pertencimento identitário, né? Então,
a Mariana, quando ela faz essa performance, ela traz um pouco dessa experiência de vida dela, a partir de uma outra linguagem, né, para sensibilizar o público ali, não só o público, mas também a banca examinadora com relação à expressão cultural que está dentro do trabalho dela, que apesar de ser bastante rigoroso do ponto de vista de uma leitura densa, intelectual, científica, é, ela ainda traz esse universo simbólico, criativo e do imaginário construído a partir da artista que ela é, né? Então, é um pouco disso, né? Quando a gente fala da virada epistêmica, que eu acabei não colocando em nenhuma das, dos slides, né? Mas quando é que a gente faz essa virada epistêmica? Ao ter contato com esse universo paralelo que o Pinguim nos apresenta, né? Que a nossa pergunta geradora seria: é possível a gente produzir uma ciência decolonial ainda presa em parâmetros ocidentais, né? Aonde a gente vai buscar essas referências para descolonizar o pensamento, né? Então, acho que um pouco por enquanto é isso. Bacana. Nós temos a Amanda Carneiro aqui. Boa noite, Amanda. Tudo bem? A Amanda é uma das convidadas, né? A Irenay a convidou para falar na noite de hoje. Gostaria de passar a palavra para você e dizer que fique à vontade. Boa noite. Obrigada, Vanessa, pela palavra. É um prazer imenso estar aqui, ver pessoas tão queridas, a Aline, a própria Irenay, a Lili, que são pessoas que acompanharam o desenvolvimento da minha carreira também, no seio daquele centro de produção de conhecimento que é o Núcleo de Artes Afro-Brasileiras, que me formou para fazer o que eu faço hoje, a instituição a qual eu sou muito tributária, e o trabalho que eu faço também é tributário, então vou me apresentar aqui, agradecendo esse convite, saudando também o Mestre Pinguim, que é uma pessoa muito importante para mim, no nível profissional, mas também no nível pessoal. Quando ele me mandou a mensagem, eu fiquei pensando assim, o quanto tudo que eu faço, na verdade, tem um encontro naquele espaço. Eu sou curadora de arte. Atualmente eu trabalho como curadora no Museu de Arte de São Paulo e quando eu entrei no MASP, eu entrei muito lateralmente, como é parte da trajetória de várias pessoas negras, né? Eu não entrei para ocupar o espaço na curadoria e eu fui a primeira curadora negra daquela instituição. E quando me foi ofertada, né, depois de muita luta, é claro, a posição de curadora, eu também me recusei a ser a única curadora negra, que foi uma estratégia naquele momento possível de realizar em termos políticos e um tipo de política também que eu vejo muito associado ao trabalho que o núcleo desenvolve, de se recusar a ser a negra única. Então, junto comigo foi promovida uma outra pessoa da instituição, e hoje nós somos 5 curadores negros, é a única instituição no Brasil que tem mais que um curador negro. Na verdade, isso é parte de uma construção de se entender sempre coletivamente, que eu acho que é algo que é alimentado, né, no Núcleo de Artes Afro-Brasileiras. E boa parte do que eu faço no museu tem a ver com esse papel. O Pinguim já esteve lá em duas ocasiões, fazendo parte de programas que eu desenvolvi na instituição, né? E atualmente eu faço, enfim, curadorias, então eu quero mostrar algumas coisas, estou tentando aqui abrir meu PowerPoint, algumas coisas que eu faço lá. Boa parte das curadorias que eu faço são, na verdade, curadorias de artistas negros e artistas indígenas, esse é o principal motor da minha atuação na instituição. É um trabalho que eu acho que muitos de nós podemos reconhecer
que é não só necessário e fundamental, como também é o que aponta qualquer perspectiva de transformação um pouco mais profunda, embora não seja exatamente revolucionária. Então, a primeira exposição que eu fiz, ela era de uma artista chamada Sônia Gomes. Vou abrir aqui o site do MASP. E a exposição se chamava Ainda Assim Me Levanto. Era a primeira vez que uma artista negra viva fazia uma exposição no museu. Também é muito corrente a gente dar louros para pessoas depois que elas faleceram. E essa é uma perversidade também do nosso sistema, não reconhecer o trabalho de pessoas negras em vida. Normalmente também, quando o trabalho de pessoas que já faleceram são retomados por instituições majoritariamente brancas, isso vem com um processo muito perverso de não redistribuição da renda financeira, né? Então, o que acontece é uma especulação em torno do trabalho das pessoas negras, e aí você vê que boa parte dos recursos que estão associados, sobretudo com a circulação e venda dos trabalhos, ficar na mão de pessoas brancas. Isso sempre me doeu, ainda é uma discussão um pouco interessada no Brasil. Eu já me vi em situações muito traquinas, precisando ser muito capoeira para saber lidar com essas rasteiras que as instituições promovem no nosso trabalho também, né? Então, assim, para mim foi bastante importante começar com essa exposição da Sônia, porque ela era uma artista negra viva que tinha um trabalho de exposição, posso até mostrar aqui. Eu ia te perguntar isso, Amanda, você consegue compartilhar a sua tela? Sim, estou tentando, só um minuto, vou chegar lá. Vamos ver. A Sônia Gomes, ela não sei se eu consigo compartilhar uma. Ela é uma artista de Minas Gerais, ela foi reconhecida. Eu enviei uma solicitação, hein? Ela, embora trabalhasse já desde os anos 90, ela chegou aos quase 60 anos sem ter realizado nenhuma exposição individual no museu. Essa demora do reconhecimento do trabalho de pessoas negras é algo que, infelizmente, é bastante corrente, né? Quando a gente fez a exposição em 2018, ela já tinha quase mais de 30 anos de produção, não reconhecidos, né, pelo sistema. E primeiro, o trabalho dela foi visto como artesanato. Eu acho que essa é uma ideia que pode ecoar na cabeça de muitas pessoas, né, que artistas negros e artistas indígenas fazem artesanato, não fazem arte. E isso afetou a maneira como o trabalho da Sônia Gomes era lido. Vocês conseguiram aí me aprovar? Ah, conseguiram. Obrigada. É, será que é essa aqui? É, só um minuto, a gente vai parar de falar um minutinho aqui para prestar atenção no que eu estou fazendo aqui. Parece que é o meu computador. Permissão, só um minuto. Gente, eu vou sair da reunião um minuto e já volto. Desculpa o transtorno, mas está pedindo para eu sair aqui para voltar para poder vir. Tudo bem, Fica Amanda. tranquila, a gente aguarda, sim. Usou o efeito disso, né? De técnicas e problemas técnicos que podem acontecer, mas eu vou agradecendo também novamente a presença das pessoas aqui e pedir para que as pessoas assinem a lista, mesmo aquelas que não fizeram a inscrição oficial, porque para a gente é importante o registro, né?
das pessoas da sala, e a Lili hoje, que está mediando o chat, já colocou o link da nossa nuvem de palavras, né? Que também é um importante registro. Mas logo ao final da fala da Amanda, eu gostaria que algumas pessoas pudessem abrir a câmera e falar, tá? A gente está voltando com ela aqui, então vou terminar minha fala para não atrapalhar a apresentação da Amanda. Pode seguir, Amanda. Gente, agora que Nós não. vemos a sua tela. Sim, mas vocês não me veem, né? Acho que agora consegui botar a tela e o meu vídeo. Foi embora. Então, essa exposição aqui foi realizada, como vocês podem ver aqui pelo site do MASP. O site também é um importante repositório, assim, não só para o arquivo das exposições que eu realizei, mas que o museu como um todo. Quando eu fiz essa exposição, como vocês podem ver aqui abaixo, eu ainda era supervisora de mediação em programas públicos, eu nem tinha o cargo de curadora, como eu tenho hoje. E aí a gente fez uma exposição que ocupava dois espaços. Um espaço era a Casa de Vidro, que é a casa. Então, o MASP foi fundado por um merchant de arte chamado Pietro Maria Bardi, italiano, junto com a Lina Bobardi, que era uma arquiteta. Os dois vieram para o Brasil fugindo do período pós-Segunda Guerra Mundial na Europa, especificamente na Itália. E em 1951, pouco depois de terem chegado no Brasil, a Lina Bobardi fez essa casa, que foi a residência dela durante todo o período que ela viveu no Brasil. E quando a gente fez a exposição da Sônia Gomes, eu também desenvolvi uma parceria. Foi a primeira vez que o MASP ocupou os dois espaços, tanto da Casa de Vidro quanto o museu em si. Então, aqui a gente pode ver o trabalho da Sônia Gomes, é um trabalho bastante orgânico, assim, ele tem uma base voltada para o desenvolvimento do têxtil, assim como o artesanato, o trabalho têxtil, bordado de mulheres sempre foi colocado nessa categoria de subarte, né? Uma visão bastante masculinista da história da arte, que dizia que o trabalho realizado em têxtil era um trabalho secundário para a linguagem da arte. Então, ocupar uma casa também era uma provocação em relação a esse lugar doméstico que muitas vezes foi associado ao trabalho realizado por mulheres, né? E ao mesmo tempo também tinha uma introdução totalmente ligada ao universo contemporâneo, de arte contemporânea. Então eu controlei bastante o vocabulário relacionado a essa exposição para que ele não recaísse nesse tipo de preconceito. Então, vocês podem ver aí que, além dos tecidos, ela também era a primeira vez que ela estava trabalhando com madeira. Então, esses trabalhos todos foram produzidos especialmente para a exposição. A gente fez muitas primeiras coisas, era a primeira vez que uma curadora negra fazia uma exposição de uma artista negra viva, e era a primeira vez também que essa galeria não era fechada nem para a cidade nem para o público, e articulava a ideia de suspensão e de transparência, que eram dois temas importantes, não só para a história do próprio museu, como para o trabalho da artista. Não sei se vocês conseguem ver na janela no fundo que uma das obras também foi colocada do lado de fora, uma tentativa de romper a barreira, né, muito estrita de um espaço museal, ainda que, como vocês podem notar, fosse uma exposição bem museológica. Então, essa espécie de provocação de estar sempre no limite, né, no limite entre o que é arte artesanato, o que é arte contemporânea, o que não é, o que é válido para o espaço interno e para o espaço externo do museu, era algo assim manipulado nesses termos, né? E aqui, para quem fez o Cacimba de Aruanda, eu não sei se a gente já comentou, se vocês já comentaram sobre esse tema, mas boa parte do trabalho que a gente fez, por exemplo, numa das cenas do Cacimba de Aruanda, tinha a ver com retalhos, né? As nossas saias, a roupa que a gente utilizou, o figurino que tinha ali, tem uma ressonância, um eco muito grande no trabalho da Sônia Gomes. Então, só para pontuar o quanto várias vezes o que parece um conteúdo satélite, ele na verdade é bastante fundante, né, da minha experiência com visualidade. Então, o tipo de recurso visual que estava sendo mobilizado
pelo Cacimba de Aruanda aparece em diferentes momentos de produções que eu faço. Então, a Sônia Gomes tem uma relação, e o meu interesse no trabalho da Sônia Gomes também tem uma relação com aquele tipo de visualidade que havia sido cultivado lá em 2012, 13, né, com Cacimba de Aruanda. Então, essas são algumas vistas da exposição. Depois, além disso, né, depois de fazer o trabalho da Sônia Gomes, daí eu já fui promovida, uma curadora, de fato, no núcleo de curadoria. E eu fiz também algumas outras exposições, eu não vou mostrar todas, mas uma outra exposição que eu fiz muito significativa, um, o núcleo até foi visitar, e foi uma visita bastante especial, para mim foi emocionante até. Foi essa exposição do Abdias Nascimento, que, de novo, era a primeira mostra num grande museu dedicada às pinturas do Abdias. O Abdias sempre foi muito reconhecido no Brasil como um intelectual, ativista, né? Ele foi deputado federal, senador, fundou o Teatro Experimental do Negro, fez parte da Frente Negra Brasileira, enfim, é uma pessoa muito importante para a história do Brasil em muitas dimensões, mas ele tinha um trabalho muito pouco reconhecido como pintor. Parte desse não reconhecimento talvez viesse também do fato dele manipular assim um conjunto de insígnias, símbolos e visualidades e discursos associados a religiosidades afro-brasileiras, sobretudo ao candomblé. Então, essa exposição trazia essa relação bastante à frente, né? Era uma exposição que partia de um manifesto dele, né? E que lidava com isso que ele chamou teogonia afro-brasileira. Então, a exposição juntava em 6 núcleos o vocabulário bastante específico e, ao mesmo tempo, universal para o contexto brasileiro, de símbolos e insígnias dos orixás. É, é, assim, eu também me aproximei desse conjunto de simbologias no núcleo, né? Foi onde eu mais conheci é, essa espécie de simbologia. Foi fora, né, de um espaço religioso. Eu fiz disciplinas, eu sou formada em Ciências Sociais aí na Universidade de São Paulo, sou mestre em História e atualmente doutoranda em História também. Embora eu tenha feito disciplinas, essa espécie de vivência que muda completamente a relação que você pode ter com a cultura afro-brasileira também foi assim me dado por meio do mestre Pinguim, né? Então, boa parte dessas simbologias, como o espelho de Oxum, o machado de Xangô, a flecha de Oxóssi, todas essas simbologias, elas estavam presentes no nosso corpo, né? Então, o que a gente experimenta ali no núcleo é uma relação muito corporificada, né? Bastante ancestralizada também, é uma parada que a gente sente, todo mundo que está lá sabe que a mobilização assim da energia que aquele espaço tem leva essa relação acadêmica para um lugar que não é acadêmico, né? Que ele alcança um nível que é mesmo da experiência e do corpo. Então, isso também me dava ferramentas para ser uma curadora mais propriamente qualificada, né? Para lidar com esses temas. Então, vou mostrar para vocês. Esse núcleo chamava Teogonia Afro-Brasileira. E ele também tinha uma provocação com uma escola de produção artística do Brasil, que nos anos 50, dos anos 50 aos anos 60, estava dedicada ali ao concreto e ao neoconcretismo, que eram assim escolas de arte que se dedicavam à construção de simbologias de maneira abstrata, e que é uma provocação que o Abdias fez muito bem, inclusive como resposta a um conhecido artista brasileiro chamado Volpe, né, que era mobilizar esse tipo de simbologia não desconecta ou assim não dissociada de conteúdos que são primeiros, né, que são fundamentais. Então, isso que poderia parecer geométrico e abstrato era, na verdade, carregado de uma simbologia bastante figurada, né, por meio dessas divindades todas do candomblé. Então, esse primeiro núcleo tinha essa provocação e depois foi abordando um caráter político, que aí, de novo,
Acho que a maneira de fazer política que se aprende no núcleo de artes afro-brasileiras é muito específica, é um tipo de política que é, mobiliza a presença, o corpo, a experiência e também é uma maneira de fazer luta que eu vejo muito assim aquela aquela cantiga da capoeira, né, que é o jogo de dentro, o jogo de fora, saber manipular essa relação de estar dentro e estar fora o tempo inteiro. E era uma experiência que o próprio Abdias fez, né, de saber ao mesmo tempo ocupar um lugar como deputado federal e ter espaços em que a presença de uma comunidade negra virava um ponto de inflexão. E aí, como um exemplo disso, que eu acho que bastante significativo na trajetória do Abdias, foi que quando ele era diretor do Teatro Experimental do Negro, eles foram todos convidados para ir para um baile, que era tipo uma espécie de baile vogue do período, e eles foram todos recusados de entrar. O racismo os impediu, né, de adentrar a festa para a qual eles haviam sido convidados, e eles contornaram o casarão da festa e pularam a janela. Então, essa relação de saber manipular, e claro, depois eles fizeram uma denúncia, mas sem deixar de gozar também no momento da festa, né? E outras coisas que, assim, nessa exposição eram trazidas à frente, como aqui a gente vê uma representação do núcleo que eu chamei Deuses Vivos, né, que era essa relação que ele figurava. Aqui, por exemplo, é o Xumaré, e aí o Xumaré é representado pela Léa Garcia, nesse trabalho da esquerda da tela, dedicado a Léa Garcia, que é, ao mesmo tempo, uma presença real e uma presença divina. E, entre outros, deixa eu mostrar a Sankofa, que é essa ideia muito importante de uma filosofia africana, né, de ser sempre capaz de retornar ao passado e recolher aquilo que ficou para trás, né, tendo vistas para olhar para frente também, e a relação com o tráfico atlântico de escravizados a maneira muito importante que o candomblé, a capoeira, o samba de roda, ressignificou uma experiência de violência em uma maneira de olhar, uma característica alegre e triste ao mesmo tempo, né? Que é uma qualidade bastante específica da maneira como a gente se posiciona no mundo. E fiz também várias exposições de artistas indígenas, então eu vou começar, talvez, pela Conceição dos Bugres, que foi uma artista, de novo, esses trabalhos assim tratados como artesanato, né? Mas também porque a gente tem uma maneira muito perigosa às vezes de lidar com a história, como se tudo fosse sempre novidade, né? E a Conceição dos Bugres era uma artista indígena que estava produzindo na metade do século XX, como muitas vezes a presença indígena ou ela é tratada no campo do museu etnográfico, né, e está lá com os objetos do século XIX, e depois faz um salto gigantesco para o século XXI. Parte do que me cabia, me parecia ser entender quais eram as produções artísticas indígenas do século XX e garantir que essa presença indígena não fosse reproduzir esse salto, né, como se não houvesse nada no século XX. E aí a Conceição dos Bugres, esse nome é até pejorativo, bugres é uma palavra pejorativa, dada a pessoas de ascendência indígena no sul do Brasil. Ela nasceu em Povinho de Santiago, no Rio Grande do Sul, e, e foi assim tratada pejorativamente. Isso virou o nome artístico dela. Ela, na verdade, se chama Conceição Freitas da Silva. E, e aí aqui vocês podem ver o conjunto de esculturas que ela realizava é, enquanto estava viva, né? Isso aqui é o que traz essa discussão que eu estava falando para vocês. Boa parte do trabalho produzido pela Conceição dos Bugres hoje está nas mãos de coleções privadas. Isso também colocava um ponto de bastante paradoxal para mim, que era ao mesmo tempo ter essa vontade de mostrar que há uma produção
pertinente de artistas indígenas do século XX, mas de entender que o filho da Conceição dos Bugres, por exemplo, não tinha quase peças do trabalho dela, ele tinha 3 esculturas com ele, e que boa parte dessas esculturas exibidas estavam em coleções privadas, e é verdade que quando você realiza uma exposição no MASP é um processo de valorização do trabalho desses artistas, isso quer dizer também que a valorização da coleção não necessariamente resultava na valorização do filho da Conceição dos Bugres, né? E isso ainda hoje é um ponto que eu acho de reflexão dentro e fora do museu, mas falando da parte que me cabe, sobretudo dentro do museu, e que levanta uma questão de direito de sucessão, né? Então, das vendas de obras de arte, mesmo após o falecimento dos artistas, ter uma porcentagem que seja ligada à sucessão, ou seja, que vá para a família desses artistas. Se isso não faz, talvez, muito sentido para nomes como a Beatriz Milhazes ou a Adriana Varejão, que garantem na sua própria prática uma maneira de resguardar os seus trabalhos, não é o mesmo, não se pode dizer o mesmo em relação a artistas negros e artistas indígenas. Né? Então, isso aí é um ponto que depois, se vocês quiserem abordar, a gente pode falar melhor, mas tinha um trabalho muito lindo da Conceição, que está associado ao processo de repetição, então a repetição aqui é quase um dom de estilo no trabalho dela. Essas figuras são muito animadas, né? Eu tinha a sensação que elas eram todas as minhas amigas, no final das contas já tinha dado nome para cada uma delas, e quando elas chegaram, muitas vezes você fica vendo essas coisas por imagem, né? Quando elas chegavam, eu tinha essa sensação de que elas eram amigas de longa data. Então, se você entrar no processo de descrição dessas peças, por exemplo, você nota que elas são muito próximas, é a mesma maneira de fazer a sobrancelha, o olho, a boca, o nariz, o braço, é tudo muito próximo, e ao mesmo tempo elas são muito singulares, né? Então, cada uma delas é muito diferente das outras. É, enfim. E, e junto com trabalhos, então, no meu trabalho tem uma recuperação desse passado. Isso é uma coisa legal que eu acho que o pinguim tem bastante de, mesmo quando a gente não convive, a gente sabe quem são os mestres do nosso mestre, e muitos encontros no Núcleo de Artes Afro-Brasileiras traz pessoas do Recôncavo, como vocês imaginam também, ou já vivenciaram. Então tem um conhecimento aí transmitido ali no núcleo, que é de valorização mesmo, né, de quem veio antes, da gente não esquecer quem veio antes e não se furtar também a trabalhar com o que veio antes, né, em favor do que é pensar o que é presente, né? Não existe presente sem passado. E aí também fiz a exposição da Carmésia Emiliana, e só para dizer, também trabalhei com artistas indígenas vivos. A Carmésia Emiliana é uma artista indígena de Roraima, ela é uma artista macuxi. Também, boa parte das exposições que eu fiz no MASP são as primeiras exposições dos artistas, artistas que nunca tiveram espaço numa instituição do tamanho do MASP, é o caso da Carmésia também. A Carmésia também, mais uma vez, era uma artista que estava sempre associado à ideia de Naif, então, antes de fazer uma exposição no MASP, ela só tinha feito a Bienal Naifs, que é uma exposição realizada pelo SESC, pelo SESC de Piracicaba, e foi nessa exposição, na verdade, numa Bienal Naif, que eu conheci o trabalho dela, e eu tenho várias críticas à Bienal Naif, né? Eu acho esse nome péssimo, e acho que também essa maneira de circunscrever o trabalho dos artistas é muito preconceituosa, só que ao mesmo tempo acaba também sendo um lugar onde você pode encontrar artistas que não encontram espaço em museus como o MASP. Então, também, embora essa crítica que eu mesma faço seja pertinente, ela tem esse furo, né? Que é, durante muito tempo, embora a Bienal Naifes fosse criticada, também não havia espaço em nenhuma outra instituição para esses artistas participarem. Então, quando eu comecei a trabalhar com a Carmésia, que eu falei para ela que a exposição não ia manipular, né, esse conceito em nenhum momento, ela ficou assim
muito bugada, né? Porque ela sempre tinha se visto como uma artista naif, então eu também adotar uma nomenclatura contemporânea era algo que não tinha eco na prática dela, porque ela tinha sido sempre enquadrada assim. Então, também são as coisas que você, assim, vai aprendendo no processo de realização da exposição, e ela não estava errada, porque, de fato, nenhuma outra instituição havia dado um espaço para ela como esse. E eu achava um crime também, porque na IFE muitas vezes é associado à ideia de ser autodidata, mas autodidata não significa que as pessoas não têm pesquisa, né? Então, a Erenai estava falando dessa série de ações que a gente faz também no nosso processo de formação, e eu sou autodidata no inglês, eu sou autodidata no espanhol, e isso não quer dizer que eu seja também ingênua, né, em relação ao processo de aprendizado com essas línguas. Então, e também que eu não saiba manipular e não tenha fluência suficiente para uma comunicação bastante eficaz em relação a elas. Então, aqui com a Carmésia, eu tentei mobilizar uma série de repertórios que estão associados a práticas bastante institucionais de arte, como, por exemplo, a ideia de grid, né? Então, essa repetição que ela faz em torno de grid, uma composição visual que, embora não use da tridimensionalidade, acaba por promover tridimensão com outros elementos. Então, por exemplo, o trabalho mais à direita que vocês veem nessa foto, que é um conjunto de redes, né, lá, e tem uma oca também, o uso de uma cor e uma tonalidade totalmente diferente, né, a mudança da paleta de cor para a construção do telhado dessa oca acaba por criar uma tridimensionalidade que não necessariamente usa ponto de fuga. Então, também garantir que a inserção desses artistas é, mobiliza, né, esse tipo de vocabulário e de conceito, provocando esse mesmo vocabulário e esse conceito a se estender para além de uma maneira muito normativa, como escolas ocidentais de arte costumeiramente operaram. E é isso, e todas essas exposições têm publicações, né? Todas elas têm textos que mobilizam esse tipo de vocabulário, né? E aí só finalmente eu acho que alguns desses livros eu fiz doação lá para o núcleo, eu não sei como tá lá, se tem uma biblioteca, mas deixa eu mostrar esse aqui. É, então, a gente fez uma antologia de uma exposição chamada Histórias Afroatlânticas. Essa antologia é uma antologia que traduz uma série de textos internacionais, vocês podem ver aqui, para o português, né? E eu fui editora, boa parte também dessas discussões que são levadas a cabo ali no núcleo participaram, né? Enfim, desse trabalho de tradução de textos também. Inclusive o meu vocabulário especializado. Então, só acho que já deu. Também não ficar mostrando absolutamente tudo que eu fiz. Parou de compartilhar aí, pessoal? Parou. Só não Então, Tá, estamos vendo você. isso. Agora foi. Aí, então eu queria. muito obrigada. Oi, Imagina, pode falar. não, só para terminar, eu queria mostrar tudo isso para dizer também que, assim, se eu não tivesse encontrado forças no Núcleo de Artes Afro-Brasileiras para seguir o Pinguim, ele me zoa. Ainda hoje ele me chama de Mulher Sebrae. Muitas vezes, quando eu duvidei das coisas que eu faço, inclusive parte disso, ele começou a me chamar de Mulher Sebrae, porque um dia eu tive uma conversa com ele falando que eu ia precisar me afastar do núcleo, porque eu estava precisando focar na minha carreira e que eu esperava que ele entendesse, né, que como uma mulher negra eu tinha que provar ser 3 vezes melhor para ocupar o lugar que uma pessoa branca ocupa e que isso ia precisar mesmo, assim, de todo o tempo que eu tinha na minha vida, que foi uma decisão bastante difícil. O que a gente faz, né, assim, muitas vezes nós, mulheres negras, né, de sair, inclusive, de espaços que fazem bem para nossa alma, em favor de garantir uma presença ali que não tinha só a ver com consolidar um espaço na minha carreira, mas também de construir um lugar onde eu pudesse ganhar
bem o suficiente para bancar minha família. Eu tenho uma mãe com Alzheimer, né, dependente de mim em termos financeiros. Então, esse tipo de escolha é difícil e eu muitas vezes sinto falta do núcleo. Eu falo com o Pinguim frequentemente, escrevo para ele, ele me manda uns áudios de animação quando eu estou para baixo. E sempre foi uma presença próxima, né? Eu acho que o Pinguim tem esse lugar muito generoso com a gente e eu acho também que todo mundo que já passou lá pelo núcleo, quando volta, se sente em casa. Então, eu posso dizer que o núcleo é minha família mesmo. Eu sou uma filha displicente, mas, mas não posso deixar de, assim, de considerar que eu sou o que eu sou hoje em termos pessoais e profissionais também por aquela experiência ali. Então, eu fico feliz de compartilhar isso e eu assim, eu sei a luta que é, né? Nada é concedido, a gente está sempre lutando. Eu fico inclusive chocada depois de tantos anos de um trabalho realizado para a universidade, sem que a universidade retornasse efetivamente ao que o núcleo faz. A gente ainda tem que se sentir ameaçado, né? Ser ameaçado de fato, não só se sentir ameaçado, considerando tudo que o núcleo doa para a universidade, não só de inúmeros eventos, né? Como eu, vocês e muitas outras pessoas que passaram por ali, a gente sabe que a nossa trajetória não seria possível sem aquele espaço. Fantástico. Agradeço, Muito Amanda. obrigada. Van, posso fazer uma intervenção rápida antes de Por você favor. passar? Porque a Amanda, ela falou bastante do Cacimba, né? Então, se vocês me permitirem, eu vou passar um teaserzinho bem rapidinho aqui do Cacimba de Aruanda, que foi esse espetáculo que o Núcleo produziu, para trazer, né, as imagens aí do que a Amanda dizendo. Vem a tela. Sim, está aberta. Tá. Vai. Ai, caramba. Peraí, gente. Ele pediu para... Um minutinho. Ai, compartilhar novamente. Agora vai. Eu nasci foi com 3 meses. Eu nasci foi com 3 meses. Eu me criei foi sem mamar. Eu nasci foi de 3 meses. Eu me criei foi sem mamar. Com 3 dias de nascido, minha mãe me abandonou. No sertão da Mata Grossa, a caipora que me criou. Vida dura, só Deus para entender.
saudade. Passa a palavra, Van. Ok, Aline, obrigada. Realmente tocante, né? Para quem não vivenciou, como eu, por exemplo, a gente fica impactada. Ah, meu vídeo estava travado aqui. Agradecer novamente, então, Amanda. Acho que toda essa exposição que você faz, eu fui pensando o quanto reverbera num lugar de que realmente também o quanto o núcleo alimenta e retroalimenta a universidade, né? Porque ao nos dar permissão de sobrevivência no espaço de pertencimento, como a Erenai trouxe, né? Que por vezes é um pertencimento forçado, né? Colocado, a gente encontra o núcleo para um pertencimento real e os nossos projetos se expandem e se espalham, né? Então, ouvir você dizer eu sou do núcleo é tão forte e importante e que me dá essa força para quem está chegando agora, né? Porque é uma família que ela só tende a crescer, né? Ela só tende a crescer, a se multiplicar e a se espalhar. Brasil afora, estou dando já um pouquinho de spoiler do último dia, mas o que é importante, né? Eu acho que você materializou muito isso, né? Com todo esse contexto que você trouxe, né? Até essa jogada de capoeira sua, de não se permitir ser esse negro único, né? E acho que quando a gente faz esse tipo de atitude, né, nós, mulheres negras, a gente tem um impacto de, e se der tudo errado, né? Mas você fez uma firmeza tamanha que hoje você tem um coletivo aí trabalhando com você, então eu subi mesmo os corações, sabe? Parabéns mesmo por toda essa realização. A gente tem agora o momento de fazer a roda de conversa, mas antes eu queria voltar a bola um pouquinho para a Erenai, porque ela começa com na universidade, na graduação, né, na USP, na graduação. E aí, da graduação para o mestrado e o doutorado, ela traz a identidade um pouco do núcleo na pesquisa dela. Eu queria que ela contasse um pouquinho sobre isso. Você consegue, irmã? Sim, vamos lá então, né? Uma transição até um pouco nessa perspectiva da virada epistemológica, né? Eu entrei na graduação para geografia e sempre encantada com, na verdade, minha grande paixão eram os manguezais, né? Depois eu fui descobrir que eu era de Nanã, mas até então eu não sabia. Então, eu fui estudar geografia para estudar os manguezais. Fiz disciplinas na oceanografia e nos primeiros anos estagiei na área ambiental, né, com plano diretor em Ilhabela, Parque Intervales. Mas, como eu disse, já desde o primeiro ano me aproximei do pinguim, né? Em 2000 eu já comecei a me aproximar principalmente da musicalidade da capoeira e depois fui treinando e fui percebendo algumas vivências que eu tinha nessa área ambiental com um olhar bem peculiar como pessoa negra, indígena, reconhecendo as atitudes nesses espaços de uma maneira bem colonialista, né? Então, do ponto de vista do Código Ambiental, um reflorestamento que também considera silvicultura, né? E um conservadorismo, né? Na verdade, a mentalidade da conservação ambiental no Brasil é muito associada à retirada da população tradicional, comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, que seja, não coincidem com espaços de conservação, diferente da teoria de preservação, né, que já é uma leitura mais recente a respeito dos parques. Então, algumas dificuldades nesse campo de trabalho fez eu perceber que não seria bem ali a minha grande utilidade como intelectual e militante e tal. Então, também já tinha uma experiência no cursinho do CRUSP como educadora popular. Fui me aproximando da cultura afro-brasileira e indígena através da capoeira, querendo estudar mais, né? E fui
para algumas disciplinas na antropologia. Ali eu encontrei o professor Kabengele Munanga, Carlos Serrano, né, também o Wagner Gonçalves, e comecei a fazer esse paralelo entre a antropologia dessas culturas originárias africanas e indígenas com o que eu estava aprendendo na geografia, né? E comecei então a mudar meu campo de pesquisa. Passei a estudar culturas tradicionais e a noção de espaço-tempo, né? Então já meu TGI, ele, que é o trabalho de graduação, como a gente chama na geografia, ele já teve essa transformação epistemológica, né? Que eu busquei autores que traziam os conhecimentos das matrizes culturais no ponto de vista como visão de mundo que constrói outras ciências, né? Então, essa perspectiva da noção de espaço-tempo, para mim, ela abriu um leque da cosmovisão africana e indígena como construção de conhecimento desde dentro, né? Quer dizer, nós dentro dessas culturas, produzindo conhecimento, não como objeto, mas como sujeito de conhecimento, sujeito de pesquisa e pesquisante e pesquisado, né? Quer dizer, nós estudando nós mesmos, produzindo conhecimento a partir das nossas perspectivas. A partir daí, fui também após a graduação buscando áreas abertas no campo da pós-graduação, fiz projetos para antropologia, para geografia, para educação, encontrei o professor Marcos Ferreira na educação, encantado com minha pesquisa, com meu projeto, e criamos ali um elo muito grande, né, desde quando ele me aprovou no mestrado, e ele me auxiliou muito do ponto de vista do método, né, da fenomenologia, da antropologia do imaginário, dos arquétipos ancestrais dessas culturas, regime de imagens, né, de Duran, de Bachelard. Então, mudei completamente, porque na FEFELESH tinha todo o arcabouço do materialismo histórico, da dialética, né, uma visão marxista de fazer ciência, e, de repente, foi me apresentado outros teóricos e outra forma de pensar através do universo simbólico, do imaginário, da antropologia do imaginário. Então, eu passei a conciliar essas duas formas de pensamento, né? Uma forma crítica de ver a cultura. E aí, a partir daí foi quando eu fiz o meu projeto de doutorado para estudar a territorialização dos povos africanos e indígenas em diásporas, né? No caso, aqui no Brasil, especificamente na cidade de São Paulo. E aí estou nesse pé, concluindo o trabalho. Não sei se era isso. Sim, sim, era esse caminho que a gente queria, né? Para a gente entender quantas ramificações, né? A partir do núcleo, a partir dessa força, a partir desse lugar. Eu gosto muito quando a Elaine, a Lili, é mais fácil falar Lili para não errar, Eliane fala, né, que não é só o espaço, né? A gente precisa do espaço, né? Porque a gente precisa da casa para poder chegar, se achegar, guardar os nossos instrumentos, tocar, celebrar, ensaiar, mas que o núcleo ele está muito maior do que só uma estrutura física, né? Então isso é muito importante. Gente, a gente está chegando agora às 21h07, e nesse momento a gente abre para que as pessoas possam participar, e para a gente seria muito importante que as pessoas pudessem participar, né? Nós temos a pergunta geradora, que é possível fazer uma ciência decolonial ainda com parâmetros ocidentais? Né? Eu vou pedir se a Lili puder jogar a pergunta no chat, mas a gente queria que as pessoas pudessem aqui ou se organizando, levantando a mão, ou abrindo as câmeras e pudessem falar. E também, se alguém tiver alguma pergunta para Amanda ou para a Erenai, fique à vontade também para direcionar a pergunta.
Eu queria só fazer uma observação com relação a que eu escrevi essa pergunta geradora e depois eu pensei em ser um pouco mais provocadora, né? No lugar de ocidentais, eu colocaria eurocêntricas, né? Eu acho que para as pessoas se sentirem uma pergunta mais específica. E no final acaba sendo a mesma Tá coisa, né? certo, tá ok. Então, enquanto as pessoas ainda não levantaram a mão aqui, a Aline está compartilhando com a gente a nossa nuvem que sai com ancestralidade, me reconheço, cultura, pertencimento, força, arte, luta, contextualização, performance, ousadia, ginga, responsabilidade, identidade cultural, coletividade, beleza, África, comunidade, resistência e solidariedade. A gente pode continuar aí colocando as palavras, tá? Na nuvem, mas a gente queria ouvir vocês que estão aqui já no nosso terceiro dia. Reservamos esse momento realmente para que vocês Enquanto, pudessem dialogar. Pode falar, Aline. isso, não, enquanto as pessoas se mobilizam, criam coragem aí, eu queria pedir para. Tem uns integrantes aqui do núcleo, né? Tem o Vitor, tem o Breno. Queria que eles puxassem essa roda aí de comentários, de fala. Boa, Posso falar? boa, pois não, É, Rio. peço licença, primeiramente, né? E, e acho que esse curso está sendo muito enriquecedor, assim, né? Porque eu acho que eu comecei a frequentar o núcleo lá em 2016, né? Que, enfim, já faz 9 anos, mas a história do núcleo também ela é gigante, né? E feita por muitas mãos e muitas pessoas. Então, é muito rico ver a trajetória de tantas pessoas, assim, tão potentes, né? Que, que tem como o núcleo como uma referência, assim, para mim isso é incrível, né? E eu acho que o núcleo, ele faz parte também da minha trajetória na universidade, assim, foi um espaço, assim, muito importante, né, inclusive para mim muito importante, e que, enquanto educador, né, enquanto uma pessoa que está atuando na educação, eu fui buscar esses referenciais para pensar uma educação das relações étnico-raciais, né, pensar como como a gente pensa, né, esse ensino da cultura dentro de uma perspectiva antirracista, né? E eu acho que o núcleo ele também dá esses ferramentais porque coloca o nosso corpo, né, na vivência, né, com pessoas, né? Para além de uma teoria, para além de uma aula assim que a gente está acostumado na academia expositiva, né? A gente é inserido dentro de relações, de vivências e com a presença de outros sujeitos de conhecimento, né? Agora, tentando responder um pouquinho essa questão provocadora, né? Eu penso que quando novos sujeitos de conhecimento passam a ocupar a academia, e também ocupar esse espaço, mesmo com essas ferramentas eurocêntricas, elas também não permanecem as mesmas, né? Essas essas teorias, elas também são ressignificadas por esses sujeitos, né? Então, me vem muito, me lembrou muito agora, por exemplo, o Nego Bispo, quando ele teve na USP em 2023, né? É, ele faz várias provocações, né? Ele fala, eu estou me sentindo aqui no berço do colonialismo, né? Ao mesmo tempo, ele não deixa de ocupar esse espaço e falar nesse espaço e provocar as pessoas, né? Então, eu vejo muito como acho que ele tem uma talvez eu não consiga reproduzir, né, no modo como ele fala, né? Mas ele fala eu me aproprio das ferramentas do colonialista para enfraquecer a própria força deles e nos fortalecer, né? Então, é uma forma também de se apropriar desses instrumentos para usar como uma arma também, né?
para tanto dar visibilidade a esses outros conhecimentos que ao longo da história ficaram excluídos, né? Ao mesmo tempo para fazer a denúncia, né? Como ainda é um espaço majoritariamente branco, né? O currículo ainda permanece ao longo dos passos vai se modificando, né? Mas pela presença dessas pessoas, né? Pessoas negras e indígenas que passam a ocupar a universidade e ressignificar esse espaço, né? Então, não sei, né? Penso isso, assim, que na medida que acho que a gente também pode pensar o que é fazer uma ciência decolonial, né? Mas eu penso assim, e, e eu acho que a própria história do núcleo, o momento que ele passa hoje, ele mostra os desafios que a gente enfrenta de conseguir mostrar a importância disso que a gente está, que vocês, né, estão trazendo nesse curso, assim, né, os desafios de mostrar, nossa, olha o quanto esse conhecimento é valioso, olha quanto essa formação enriquece a formação universitária, né, e mesmo a gente, né, Pinguim fala, cultura dá o mínimo para a gente fazer o máximo, né, mesmo dando o mínimo, e mesmo com esse mínimo a gente, né, produzindo assim uma uma riqueza assim de conhecimento, de formação. Acho que os desafios eles permanecem, né? E acho que um pouco a luta que a gente trava, né? De de tentar educar a universidade, né? Esse papel de tentar educar a universidade para os conhecimentos e saberes e a cultura da população negra. Então, não sei, acho que é isso. Axé, agradeço demais as iniciativas de todas vocês e beijos e abraços. Eu queria fazer Axé. Desculpa, Pode Vanessa, falar. Imagina. os comentários, aproveitando esse ensejo. O primeiro é que eu também fui pesquisadora de um projeto no MASP que se chama Arte e Descolonização. Esse projeto tem um site, né, masp.org, eu vou pular aqui para vocês verem. Vou aqui o link. E tem vários textos que foram publicados. Eu me lembrei desse projeto porque tem um texto do Osmundo Pinho, que é um professor lá da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, que é um texto muito assim provocador, e ele chama Antinegritude e Representação, Descolonizando a Biblioteca na Universidade Periférica. E é um texto que trata um pouco do conjunto de questões levantadas por essa pergunta provocadora. E junto a isso eu também me lembrei de um outro texto que é uma provocação bastante interessante. Esse do Osmundo é de 2022, ele produziu especialmente para o contexto dessa exposição, mas a Audre Lorde, ela tem um texto de 1979 que chama As Ferramentas do Senhor Nunca Destruirão a Casa Grande, que é também um texto de provocação desse lugar. Os dois partem de perspectivas diferentes, né? O título já diz, né? Assim, essa ideia de que as ferramentas do Senhor não destruirão a casa grande é também o que é essa manipulação de um arcabouço conceitual criado e fundamentado numa experiência ocidental, se ele é realmente capaz de transformar isso. E o outro é pensar o que é uma biblioteca periférica, né? E a própria ideia de biblioteca, que é bastante institucional, de alguém que está dentro da universidade, defende a universidade, defende a inclusão, né, de novas epistemologias dentro da universidade, em favor também de um questionamento dessa mesma universidade que perpetua esse tipo de conhecimento. E eu acho que essa questão ela foi muito fundamental para mim nesse projeto, que tem vários outros textos. Tem um texto que eu acho muito bom que chama A Plantação Cognitiva,
que é de uma artista chamada J. Mombassa, que é parte da ideia de plantation, como um processo mental mesmo, né, de prisão, uma espécie de prisão subjetiva, cognitiva, é, né, nesse conjunto de reflexão que é bastante branco ocidental. Tem vários textos que abordam isso. Eu acho que essa não é uma questão passível de solução, mas eu acho que se propor a respondê-la é também um caminho de emancipação, né, do que é esse lugar. Então, só queria deixar esses referenciais para vocês. Eu acho que a próxima vez que eu for lá no Núcleo, eu posso levar uma antologia dessa de histórias afroatlânticas. Na antologia tem esse texto, As Ferramentas do Senhor Nunca Destruirão, né, a Casa Grande. E esse outro site aí que eu botei, de arte e descolonização, tem o texto do Osmundo, tem o texto da Jota e de, enfim, muitas outras pessoas do Brasil, da América Latina e de, enfim, diferentes contextos discutindo essa relação, né, se é possível. No caso, é muito focado para experiências mais museais, né? Se, porque isso também é um cerne no museu, tal como a universidade é um polo, né? De produção e difusão de conhecimentos ligados às elites, né? Então, eu também gosto de pensar nessa discussão em termos de grupos associativos da elite, pensar que, que isso que a gente chama de Ocidente tem muitas periferias, né? Dentro do próprio Ocidente. Então, se você pega um contexto, por exemplo, como o europeu, sempre teve presença africana, sempre teve presença argelina, então sempre teve também uma espécie de sul naquele norte, né? E esse sul também sempre mobilizou uma série de conhecimentos que foi cooptado e depois adotado como conhecimento europeu. Então, essa própria ideia de Ocidente, se ela não for provocada, de entender também que a produção de conhecimento filosófico da Europa pré-século XVI foi totalmente baseada na série de interlocuções e contatos que tinha com o Oriente, com o continente africano. Também fica parecendo que foram eles que produziram esse tipo de conteúdo que é muito mais profundo. Então, eu acho que também, assim, né, é preciso tornar a Europa uma província também, né? Porque se a gente também acha que tudo que eles produziram sempre foi o centro, a gente perde o lastro de entender também que o centro depende da perspectiva de onde você está, né? Então, essa própria ideia de Ocidente, ela não é possível sem o conhecimento que foi produzido fora desse dito Ocidente, né? Ou seja, com as disputas internas. Então, só para assim compartilhar com vocês que eu tendo a trabalhar isso a partir da perspectiva de elite e circuitos associativos, né? Porque muitas vezes o que a gente chama de Ocidente é a elite do Ocidente, não é o Ocidente de fato. Importante reflexão, muito bom, muito bom. Breno foi cutucado aqui pela Aline. Gostaria de falar, eu acho que o Tiago também é o Tiago do núcleo. Alguém quer fazer aí essas últimas considerações aqui enquanto participantes? Posso falar um pouquinho. Nem tem muito o que falar, né? Vocês já falaram tanta coisa boa. Só dá meu acréscimo, mas muito massa. O núcleo é mesmo talvez o último quilombo dentro da USP, né? Tem resistido e fica essa questão assim, né? Eu tava discutindo com um pesquisador da USP um tempo desse, chamado Elinaldo Pereira, orientando da professora Andréia, lá da ECA, Andréia Nu. E a gente estava numa discussão mais ou menos parecida, assim, né? Bom, a gente sabe o quão amplo é esse corpo de conhecimentos africanos, né? É muito mais antigo do que o que a gente entende como um corpo de conhecimento europeu, essa ciência mais clássica, né? É, E a gente sabe o tanto de coisa que dá para fazer com ele, sem a necessidade necessária, né? Sem essa necessidade de usar essa, essa ciência da Europa Ocidental
mas o contexto que a gente está inserido é o contexto universitário, né? E aqui os conhecimentos que estão na base ainda são os conhecimentos da Europa Ocidental. E nessa conversa com o Elinaldo, ele me falou uma frase muito bonita, que ele falou: a gente tem que aprender a enfeitiçar esses conhecimentos, né? Então, eu acho que o núcleo ensina é muito mais do que como ser um universitário dentro da capoeira, mas como ser um capoeirista dentro da universidade, né? E ensina através da capoeira, através do candomblé, através da dança afro, como, como jogar esses feitiços assim mesmo, né? Na universidade, essa tentativa de enfeitiçar esse espaço que a gente já vem fazendo há muito tempo, né? Em segredo, não sei nem se eu posso estar revelando isso aqui, mas o feitiço vem sendo jogado através dessas práticas e aos poucos a gente vai ganhando nosso espaço, né? E o núcleo é tem um papel muito relevante, assim, nessa pedagogia do feitiço aí, né? Então, é isso. Não tenho mais muito a dizer. Muito obrigado pelo curso, tem sido muito bom é, ver esses registros, assim, do núcleo, né? São 28 anos, então 4 aulas não dá pra ver quase nada, né? Pra não falar nada, mas tem sido muito massa, assim. Muito obrigado. Feliz Dia das Mães. Exato. Obrigada, Breno. Algum participante mais também gostaria de contribuir, senão a gente podia já Posso encerrando. falar, se quiser, doutor, é Por só uma favor. Depois tem pequena, a Renata. pequena, Ah, deixa eu ver não aqui. estou com a fila, tá? Se você falar comigo, então. É, Boa noite, Tiago. boa, parabéns aí, pessoal. Erenai, muito boa apresentação. Amanda, muito obrigado. Pô, show de bola esse compartilhamento, né, das experiências, dos caminhos que cada um percorre. E dois pontos que eu acho interessante aí na fala de vocês, a questão do horizonte político que não pode ser perdido nunca, e esse horizonte a gente sabe que são várias frentes, né? Uma frente mais institucional, uma frente, né, que também atua de diversas formas, as formas que são precisas para sobreviver. E o núcleo traz um pouco dessa bagagem, né? Esse embate político. A gente só está lá, só está falando sobre isso porque a história ela é também feita de vários embates, né? Vários embates. Enfim, e muito massa, muito massa. Parabéns a todos. Só um segundinho. Parabéns, né, para vocês todas que fizeram essa iniciativa e está sendo muito massa, sabe? O curso consegui acompanhar mais semana passada, hoje integralmente. Primeiro dia metade e enfim, o lance decolonial que a Irenai colocou é muito louco, porque o núcleo faz isso, né? Dentro de uma universidade que é a maior, mas é a maior em todos os sentidos, né? Que traz essa carga, né? Na fundação e está impregnada em todas as estruturas, né? Nas micro, macro estruturas da universidade, né? Essa carga e o núcleo faz isso, esse contraponto. Então, só para encerrando também, a questão é a colonização, ela vem de várias frentes, eu acho também, sabe? São várias esferas de colonização, né? Essa colonização moral, cristofascista, ou sei lá o que que está a milhão. Cara, então são várias frentes de luta, né? Resistir, é possível ser capitalista no mundo capitalista, não capitalista no mundo capitalista, e por aí vai, né? É possível você fazer um trabalho que não seja
aquele trabalho que a universidade faz, né, de sala de aula, faculdade, a nossa faculdade ela é tão potente quanto qualquer instituto, né, qualquer espaço de ensino da universidade. Então, enfim, é mais um comentário por alto mesmo, e parabenizar o pessoal, Amanda, da hora, pô, parabéns, viu? Show de bola. Tá bom? Obrigado a todas e todos aí. Valeu. Boa, tá lá. Obrigada, Obrigado. Tiago. Renata, a Aline disse que você gostaria de falar. Por favor, abre o microfone. Se não tiver muito tarde, rapidinho. Então, o que eu estava Fica bem. pensando aqui, né? A pergunta era se é possível. E daí eu fico pensando assim, com toda a tentativa de apagamento da cultura, não só africana, mas indígena, toda a tentativa de apagamento que foi sendo feita desde que a gente se conhece por um local que alguém se apropriou e diz que encontrou. Apesar de tudo isso, de todas as coisas que a gente conseguiu manter dentro da cultura, todas as manifestações culturais que vêm de África e que veio daqui mesmo, dos povos que já eram daqui, dos povos originários, se com tudo contra a gente conseguiu manter tanta coisa, se você se organiza minimamente para criar espaços como esse, como outros que há no Brasil inteiro e que talvez esse movimento também se replique no resto da América Latina, por exemplo, eles com outras vivências, com outra maneira de lidar com a própria história, é, se, é, se não havia esses espaços antes, e mesmo assim, ao longo desses 500 anos, a gente conseguiu preservar e enraizar dentro da nossa cultura tanta coisa. Imagine você criando espaços e conversando sobre isso, e inserindo essas conversas dentro da academia e expandindo esse universo de uma maneira que não é só oral, mas exclusivamente, então, a partir de textos acadêmicos e de conversas e de reuniões, como essa que está acontecendo agora, né? É possível, sim. Assim, já foi possível com tudo contra, com tudo que foi tentado se apagar ao longo de 500 anos. Se a gente bota só um pouquinho de luz que não tinha, de maneira nenhuma, isso cresce muito, eu acredito, né? Obrigada. Renata, você fala de onde? Eu sou da São Francisco. Tá certo, obrigada, viu? E quando quiser e puder, venha fazer uma visita para o núcleo. Ok, Tá certo? Todos ok. vocês, né? A todos que estão. Amanda, por favor, preciso desse abraço pessoal também, né? Também quero dar tchauzinhos com saudades. Pessoal, vou abrir para as minhas colegas, então, que estamos nesse momento na administração. Aline, fazendo as considerações finais, Lili, Eliane Gente, e só Jachuca. agradecer a apresentação, né, de Jachicá. Amanda, obrigada. Foi uma aula inesperada, com muito conteúdo, muito material aí para a gente ficar pensando dias, né? Obrigada mesmo por separar um tempinho aí da sua rotina para estar aqui com a gente. Então, agradeço todas as pessoas aqui presentes, a galera que falou, Vitor, Breno, obrigada também. Lili, Pelo tarde da hora, assim, eu não vou me estender muito, não. Agradecer também e dizer que fiquei feliz de ver como que a aula de hoje dialogou bastante também com o que a gente falou na aula passada, a questão dessa ciência de frestas, né, dessa ciência de síncope que nasce nas brechas, né? Como fazer essa ciência, como continuar fazendo, porque ela sempre foi feita, o que é afro-brasileiro é feito nessas brechas, nessas frestas,
entremeios por onde as pessoas insistem em abrir e criar esse espaço que a Renata falou, criar esses espaços. O núcleo não é não foi um espaço dado, ele foi um espaço criado. É um espaço aberto na unha, no dia a dia, na luta diária, na construção, no acreditar, né? Então, é isso. Esperamos que a gente se entenda como fazedores de ciências encantadas, né? Como a gente mencionou no livro da semana passada. Bacana, Lili. Erinai, Jachuká. Ai, gente, quero agradecer. Tô assim maravilhada, sobretudo com a fala da Amanda, assim, né? Perceber a importância do trabalho dela ali no museu e a contribuição tanto para a luta de políticas de ação afirmativa ali pragmaticamente no campo do trabalho da curadoria, quanto abertura para os artistas indígenas e negros e nossa, essa obra do Abdias do Nascimento, eu não conhecia esse conjunto de obras, fiquei apaixonada. E essa última fala dela, né, sobre a influência da ciência ocidental ter sido construída com base nas teorias africanas, né, que os grandes filósofos e cientistas iam para estudar com os mestres ali na cidade de Cairo, Alexandria, né, todo o norte africano. E é isso mesmo, né? Achei que a pergunta foi provocadora no sentido de várias falas complementadas aí, né? Os colegas que também contribuíram. Gostei muito. Agradecida a participação de todos aí. A gente se encontra na próxima semana. É Semana que isso, vem então, gente. finalizamos. Com 5 minutinhos aí estourados, mas finalizamos bem. Boa noite, bom descanso a todos, e todes e todas. Nos Obrigada, vemos na gente. próxima segunda-feira. Esperamos todos vocês. Obrigada. Ah, gente, obrigada, Manu. Obrigada, Amanda. Obrigada, Querida. Amanda. Saudades! Saudades! Saudade. Vou no MASP te ver. Tem que ir no MASP para te Tem, gente, ver. tem entrada gratuita e ininterrupta no MASP, só me avisa. Boa noite, Leninha, que está dando boa noite aqui no chat. Obrigada a todos. Milender também que agradeceu. Obrigada. Boa noite.